Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, hoje, 1º de outubro de 2025, 14h06. Eu inicio aqui cumprimentando respeitosamente a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, que participa da sessão na forma telepresencial, o desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, ausente por motivo de febre, o desembargador Sérgio Parente. Cumprimento também o doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno, mundico procurador, que participará da sessão, juntamente também, aqui na forma telepresencial, participará também o doutor Alcides Jorge Evangelista Ferreira. Seja bem-vindo, doutor Alcides. Cumprimento especial também a doutora Lídia Soares Falcão Alves, defensora pública, os eminentes advogados e advogadas que farão uso da palavra. Eu os cumprimento na pessoa da doutora Patrícia Daiane Soares Machado. Também, assim, reconhecimento e um reconhecimento a todos valorosos e valorosas servidoras que participam também da sessão, tanto na secretaria como também nos gabinetes. E eu faço aqui nas pessoas da doutora Ana Amélia, da Kelly, da Fernanda, da Cecília, da Carol, da Thaís, também o Lúcio, que nos auxilia aí na questão do som e todo o apoio logístico. Também a Força Policial, os eminentes advogados também aqui, sejam bem-vindos, doutores, e todos aqueles que também estão aí na forma telepresencial, meu cordial boa tarde, os meus cumprimentos. Eu submeto à elevada apreciação dos meus pares a ata da sessão ordinária número 34, ocorrida no dia 24 de setembro do corrente ano. Podemos considerá-la aprovada ou alguma objeção? Pela aprovação. Ata aprovada. Homologação dos votos. Ficam as partes dos seus respectivos defensores cientes de que a pauta número 36, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Nacional e portal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, com julgamentos na sessão ordinária hoje realizada, teve os processos submetidos ao sistema de voto provisório com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos nos termos do voto dos relatores, ressalvando os que têm destaque, pedido de vista ou sustentação oral, entre outros que acaso estejam pendentes de votação. Avançando aqui para o item 3, eu anuncio, apregou para o julgamento, em ordem de preferência, por impedimento do doutor procurador Luiz Antônio Abrantes Pequeno, convocado para este ato o doutor Alcides Jorge Evangelista Ferreira, ambos procuradores de justiça. Então, apregou para julgamento apelação crime número 025-5051-98-2022, 8060001, da comarca de Fortaleza, apelante Zaquiel Barbosa de Souza, apelado Ministério Público, de relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Anuncio, proclamo o resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto da insígne relatora. Julgamento encerrado. Doutor Alcides Jorge, para nós uma grata satisfação tê-lo aqui, e caso Vossa Excelência queira se retirar da sala virtual, fique à vontade. Muito obrigado, Excelência. Quero lhe cumprimentar em nome dos demais componentes dessa Câmara, meu dileto colega Luiz Antônio Abrantes Pequeno, doutora Lívia, defensora pública, doutora Ana Amélia, secretária, regente da secretaria, quem eu cumprimento os demais servidores e colaboradores. Muito boa tarde, é um prazer revê-los. Até breve, se Deus quiser. Um abraço, doutor Alcides. Tudo de bom. Vamos ao item 3, aliás, o item 4, que é o voto vista. Então, apregou o item 4, habeas corpus, número 062-8112-14-2025, 806-0000, da comarca de Horizonte, petrante
O advogado doutor Tayan Lima Silva, paciente Alexandro Moura da Silva, impetrado, juiz de direito da primeira vara da comarca de Horizonte, relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, pediu vista, desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina. Desembargador Benedito, processo em mesa? Pois não, senhor presidente, se encontra em mesa. Pois não. Com a palavra, Vossa Excelência, para a prolação de seu voto. Inicialmente, senhor presidente, eu quero, por intermédio de Vossa Excelência, cumprimentar a todos que estão participando dessa sessão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim como a todos aqueles e aquelas que nos prestigiam com sua presença física ou virtual. Eu vou proceder. Pois não, desembargador Ilna. Desembargador presidente. Pois não. Boa tarde a todos. Após prévia análise do voto visto e disponibilizado no sistema, manifesto a minha adesão ao posicionamento apresentado pelo desembargador Benedito Helder. Tá certo. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e devolvo a palavra. Pois não, desembargador Helder. A palavra, Vossa Excelência, caso queira proferir o voto, vou considerar lançado nos autos. Eu considero o voto lançado nos autos. Pois não. Então, diante da manifestação da eminente relatora, o qual refluiu e aderiu aos argumentos apresentados pelo desembargador Vistor, eu também me acosto integralmente ao voto da relatoria, devidamente ajustado, e, por essa razão, proclamo o julgamento. A turma julgadora, de forma consensual, não conheceu do habeas corpus, porém determinou ordenou a expedição de determinações ao juízo de primeiro grau, nos termos do voto da relatoria, como dito, devidamente ajustado na forma sugerida e apresentada pelo desembargador Vistor. Mantém a lavratura do acordo a relatora, a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Julgamento finalizado. Agora sim, daremos início às sustentações orais e, como sempre fazemos aqui, damos preferência aos advogados que comparecem na forma presencial, exceto quando inexistente circunstância que de prioridade a que se refere o artigo 119, parágrafo 4 do regimento interno desta Corte, e é por essa razão que, malgrado a presença aqui do doutor João Ribeiro, tá? Nós iniciaremos aqui com a apelação pelo número 1, apelação crime, porque há um reconhecimento de prioridade reconhecida pela presidência da sessão, da Câmara. Solicito a colaboração dos advogados, defensores, desembargadores, membros do Ministério Público, para que, nos processos que envolvam crianças, adolescentes, vítimas em processo, também mulheres figurando como vítima em contexto de violência doméstica e familiar, que se abstenham de proferir os seus respectivos nomes, haja vista a norma de regência. Também peço a colaboração e cooperação dos advogados e advogadas que farão uso da palavra na forma telepresencial, para que cumpra o disposto no artigo 120, parágrafo 13 do regimento interno, que determina a obrigatoriedade do uso de veste talar, ou seja, o uso de beca quando da sustentação oral. Então, peço encarecidamente para que advogados e advogadas observem a norma regimental. Então, dando início aqui, apregou para julgamento o item 1, que é a apelação crime 0200-515-66-2024, 80602-293, número 67 da pauta 36, relatoria do desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, apelantes Francisco Ronilton dos Santos Brito e Wesley Simão da Silva, advogada a doutora Patrícia Daiane Soares Machado, que já a visualizo aqui na tela. Consulta a doutora Patrícia e o doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência.
Doutora Patrícia, dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Pois não. Então, conceda a palavra à doutora Patrícia Daiane Soares Machado pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, Pois não, do desembargador Benedito. pela ordem, Pois não. eu solicito a Vossa Excelência que indague da defesa, também do Ministério Público, se desejam ainda sustentar, porque os dois réus aqui, um foi condenado a 9 anos e o outro foi condenado a 7 anos de reclusão em regime fechado. Pois não. Ocorre que, examinando melhor os autos, foi concedido aos réus o tráfico privilegiado e na sua fração máxima, né? De forma que eu redimensionei as penas dos dois réus para 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial aberto, sendo a pena corpórea substituída por 2 penas restritivas de direito, com base no artigo 44, inciso 1 do Código Penal, a serem fixado pelo juiz da execução e pagamento de 277 dias multa. Cada dia multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente, na ocasião do fato delituoso. Concedi aos réus o direito de recorrer em liberdade e, além do mais, eu determinei que fosse expedido alvará de soltura para ambos os réus, salvo se por outro motivo não devam permanecer presos. Diante disso, eu indagaria se a defesa e o Ministério Público desejariam ainda sustentar. Doutora Patrícia, insiste na sustentação oral ou Doutor, abdica do ato? Vossa Excelência, como o resultado já foi positivo, eu não desejo mais sustentar, né? Mas eu estou assim extremamente emocionada e de todos os recursos que eu vim sustentar nessa sessão, esse é o que mais me emocionou, porque eu conheço a família de um dos apelantes e conheço a índole de um deles, né? Vejo que houve um erro em razão de dívida de jogos. Infelizmente, me desculpa a palavra, é uma desgraça que vem assolando muita gente, né? E, enfim, eu só gostaria de agradecer, cumprimentar a Vossa Excelência, como o resultado foi positivo, eu dispenso, né? Eu consulto o doutor Luiz Abrantes e insiste na sustentação oral. Excelência, considerando o inteiro teor da outra decisão emanada pelo desembargador Benedito Helder, do Ministério Público não tem interesse em se manifestar. Pois não. Consulta a desembargadora Ilna se ratifica o voto provisório no sentido de acompanhar Sua Excelência, o relator. Ratifico o voto provisório. Eu também ratifico o voto provisório, por essa razão proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos para dar-lhes parcial provimento, redimensionando as penas corpóreas dos réus ora apelantes. Determinação de expedição dos alvarás de soltura, para que estes sejam postos em liberdade, salvo se por outro motivo devam permanecer presos. Tudo nos termos do voto do insigne relator. Julgamento finalizado. Agora sim, doutora Patrícia, satisfação tê-la aqui na segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Dando prosseguimento. Gostaria de cumprimentar os membros do Ministério Público, aos nobres advogados que hoje buscam a liberdade, porque a liberdade é algo mais valioso, né, de nós seres humanos, e cumprimentar o doutor, ao senhor Benedito, e obrigada mais uma vez e até a próxima. Um abraço. Eu apregou para julgamento o habeas corpus aqui, o habeas corpus 062-8830-11, 2025, número 38 do roteiro, impetrante o doutor João Ribeiro Barbosa Júnior, paciente FWGF, relatoria do desembargador Benedito Helder Afonso Biapina. Convido o doutor João Ribeiro Barbosa Júnior para ocupar a tribuna. E consulto desde já a Vossa Excelência, o doutor João e o doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Pois não.
que tá, não tá. Agora. Você escreveu agora. Ah, esse aqui, né? Pronto, doutor João, quando estiver pronto, pode nos avisar. Por gentileza, liga o microfone. Pronto, agora sim, concedo a palavra ao doutor João Ribeiro Barbosa Júnior, pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Colenda, segunda Câmara Criminal, eminentes desembargadores, que os saúdo aqui na pessoa do excelentíssimo desembargador presidente, doutor Eduardo, nobre membro do Ministério Público, saudações também aos serventuários da Justiça, que sempre muito solícitos e educados com os advogados, a força policial presente, nobre colega advogado. E eu estou aqui hoje, Excelência, na defesa do paciente Francisco Wesley Gomes Ferreira, que se encontra preso desde o dia 17/6/2025, em curso nas tenases dos artigos 2º e 4º, inciso 1º, da Lei 12.850 de 2013 e do artigo 265 do Código Penal. O ponto nefrálgico que culminou na prisão do paciente, Excelência, foi que a autoridade policial, o Ministério Público e o juiz Acor, na representação da prisão preventiva, na denúncia e na fundamentação da decretação segregatória, utilizaram como fundamento principal o fato do paciente pertencer, segundo o Ministério Público, à organização criminosa, com o objetivo de monopolizar os serviços de internet em alguns bairros de Fortaleza, sendo eles principalmente o Grande Pirambu, Carlito Pamplona, Monte Castelo e adjacências. Ocorre, Excelência, que vou tentar aqui desmistificar essa fundamentação, não fazendo aqui uma antecipação de provas, não se trata disso, mas estamos tratando de um dos bens mais importantes do ser humano, que é a liberdade. Então, cabe a demonstração. Primeiramente, no dia 31/5/2025, poucos dias antes da prisão, o próprio paciente foi até a DRACO e fez esse boletim de ocorrência que consta no próprio HC, relatando ameaças e extorsões por parte da organização criminosa, para que ele não pudesse mais atuar naqueles bairros que eles comandavam, que só poderia atuar mediante pagamentos mensais, algo que ele se recusou, tanto que justamente procurou a delegacia. Logo depois, eu fui até a DRACO acompanhado da esposa do paciente, que agora está na gerência da empresa, já que ele se encontra segregado, e informei até essa situação ao doutor Tiago e ao doutor Luiz, que são os delegados responsáveis pela investigação, e ele me falou desse boletim de ocorrência do Francisco Wesley, e disse: doutor, infelizmente, quando ele veio até aqui fazer esse boletim de ocorrência, o mandado de prisão já estava até expedido, já estava para ser expedido, já tinha pedido. Se ele tivesse vindo um pouco antes, talvez tivesse uma visão diferente.
E aí, no dia 19/8/2025, às 11 horas, eu compareci com a senhora Jamile Maiara dos Santos Nascimento, esposa do Francisco Wesley, e ela fez outro boletim de ocorrência na DRACO, relatando vários tipos de vandalismo aos seus equipamentos da empresa, justamente nesses bairros ao quais o delegado cita na investigação: Pirambu, Monte Castelo, Jacarecanga. E logo depois também, ela foi outra vez, dessa vez, prestar um depoimento como testemunha para que o doutor Luiz, doutor Tiago, abrissem outras investigações em relação a outras pessoas que estavam monopolizando o serviço. Inclusive, está até como testemunha sigilosa nesse caso. Isso para mostrar, excelências, que, na verdade, Francisco Wesley não é integrante de facção criminosa. Muito pelo contrário. Ele, sua esposa e sua empresa estão sendo vítimas. Tanto que demonstrei várias fotos dos equipamentos da empresa vandalizados, eles sendo impedidos de prestar o serviço de internet. E é até natural que se queira uma segregação, já que as facções criminosas elas têm expandido um domínio muito grande aqui no Ceará, principalmente na capital, e de forma que causa um grande temor em toda a população. Só, excelências, que tem se tornado prática costumeira, que a gente vê na advocacia criminal, de acontecer apenas um diálogo ou algum contato, e aí já se pede a prisão, já se decreta a prisão, sem ter realmente uma base sólida, uma fundamentação coerente para que possa se comprovar que aquilo é uma associação à organização criminosa. Excelências, eu passei 16 anos trabalhando no sistema penal. Como policial penal, fui diretor do Centro de Triagem, da CPPL de Caucaia, e posso dizer com autoridade, saber como que age e como é uma organização criminosa. Primeiramente, que quando um de seus membros está preso, eles dão apoio material e apoio moral àquele que eles chamam irmãozinho que está preso, aquele integrante. E isso não vem acontecendo de nenhuma forma com o paciente, muito pelo contrário. Estão ameaçando, estão extorquindo, estão vandalizando a sua empresa. Então, como que se pode dizer que Francisco Wesley é membro de organização criminosa, excelência? Como se pode dizer se na investigação mesmo aqui do delegado, da DRACO, não existe uma conversa? Eu desafio a qualquer um achar uma conversa de Francisco Wesley com um integrante de organização criminosa. Não participava de grupos de WhatsApp, nada. O que tem nos autos realmente são 2 pagamentos de R$1.000 que o gerente da empresa fez a um denominado associado da organização. Eugênio, o gerente, fez esses pagamentos mediante uma coação moral. Segundo ele e a própria vítima, o funcionário foi fazer um reparo numa caixa de distribuição e os criminosos o pegaram
que ligaram para o Eugênio e disseram que se ele não pagasse a quantia de R$ 1.000, iria tocar fogo nele e no carro com ele dentro. Mas, enfim, é tanto que o Eugênio fez o pagamento da própria conta pessoal, sem o conhecimento do paciente, ora em questão aqui, Francisco Wesley. Tudo bem, isso requer uma dilação probatória, como o próprio membro do Ministério Público falou em sua manifestação. Mas, excelências, o que não temos é uma comprovação, uma justa causa que diga Francisco Wesley é faccionado. Na verdade, Francisco Wesley é um cidadão, excelência, um empresário que gera emprego para dezenas de pessoas, que é casado, pai de 2 filhas, que não é voltado à criminalidade. Como podemos dizer que ele é membro de uma organização criminosa? Isso é muito grave. A liberdade é a exceção, excelência, e não a regra. Então, eu me despeço, agradecendo a atenção de todos e pedindo desde já uma reanálise e a concessão da ordem, já que Francisco Wesley, na verdade, ele e sua esposa estão cooperando com a justiça, sendo até testemunha sigilosa. Então, desde já, muito obrigado, excelência, uma boa tarde, e uma boa tarde a todos, e mais uma vez, obrigado. Obrigado, doutor João. Só uma correção, a liberdade é a regra. Oi? E a excelência disse que a liberdade era a exceção. Liberdade é a regra. Só que aqui no Estado é dado, às vezes, como exceção. Desculpa, excelência, é verdade. Com a palavra, o doutor Luiz Abrantes. Obrigado, excelência. O notebook percebeu que eu estava precisando dele e... Isso. Porque entrou no modo de segurança. Tem que pedir a senha. Justificar, deixar assim, melhor deixar sem anotar, né? Não? Tá aqui logo. Eu ia mesmo 3. 3. Seria 20. 320, né? Traço. Asterisco 0. Que é VENT, Traço. Asterisco. 0. Seja certo. Acho que nem a CIA conseguiria descobrir essa senha. Fala, Vossa. Obrigado, excelência. Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar Sua Excelência, desembargador presidente dessa Câmara, Francisco Eduardo Torquato Costa Fava. Nós estamos atualmente na 5ª sessão ordinária da 2ª Câmara Criminal do Egresso Tribunal de Justiça, sessão essa que se realiza hoje, 1º de outubro de 2025. Cumprimento também Sua Excelência, desembargador Benedito Helder Afonso Biapina. Cumprimento também Sua Excelência, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, que ora se faz presente, mas no modo virtual. Trago a lembrança o desembargador Sérgio Luiz Arruda Parente, que se encontra no seu justo gozo de férias. Cumprimento todos os servidores, Força Policial. Cumprimento minha nobre colega defensora pública, doutora Lígia Soares Falcão. Cumprimento advogados, advogadas,
aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores, bem como todos os operadores de direito, principalmente aqueles que estão no início da carreira e que nas faculdades se dão o trabalho de acompanhar essas sessões para aprenderem, quem sabe um dia estarem ou nas tribunas ou sentados aqui onde estão os desembargadores, membros do Ministério Público. Doutor, em primeiro lugar, parabéns pela sua pré-eleição, sua defesa feita com muito ímpeto, com muita galhardia, o seu constituinte. Mas vejo que o HC 006-288-30-11-2025.806.0000, ele deu entrada agora há poucos instantes antes do começo da sessão. Nessas hipóteses, como em hipóteses anteriores, o membro do Ministério Público, não tem condição de se debruçar na sua inteireza nos autos, ratifica em totum o parecer ministerial que já dormita aos autos, as folhas 35 e 47, que, em síntese, se manifesta pelo parcial conhecimento da impetração e na extensão pela denegação da ordem. Os fundamentos desses resultados estão dentro do parecer ministerial. Peço desculpa para não adentrar o mesmo, mas justifico, insisto, pelo fato de que o HC ele entrou em último minuto, não tendo, portanto, esse representante do Ministério pouco tempo para se debruçar sobre o mérito do mesmo. É como manifesta, Excelência. Obrigado, doutor Luiz Antônio. Eu concedo a palavra ao eminente relator desembargador Benedito El da Afonso Biafra. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo efusivamente o doutor João pela sua sustentação oral. Obrigado. Não posso deixar de louvar o esforço por ele desenvolvido no sentido de obter desta Corte de Justiça a concessão da ordem. No entanto, eu discordo da tese por ele esposada pelas razões que eu passo a proferir no meu voto visto, que, é claro, será objeto de acolhimento ou não dos meus eminentes pares. O caso em exame, habeas corpus com pedido liminar impetrado contra a decisão do colegiado de juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da comarca de Fortaleza, Ceará, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 2º, parágrafo 2º e 4º, inciso 1 da Lei nº 12.850, de 2013, e artigo 265 do Código Penal. Impetração fundamentada em, primeiro, negativa de autoria. Segundo, ausência de fundamentação da prisão preventiva. E terceiro, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial conhecimento e na extensão da indagação da ordem. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro, saber se a tese de negativa de autoria pode ser analisada na via estreita do habeas corpus. E dois, aferir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se caberia substituição por medidas cautelares diversas. Razões de decidir. A negativa de autoria não comporta conhecimento em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em relatório policial e elementos colhidos em investigação que apontam suposta vinculação do paciente à organização criminosa CV, com pagamentos mensais destinados à facção e participação em grupos de controle de provedores de internet. Presentes o fumus commis delicti e o periculum libertatis,
evidenciada pela periculosidade do paciente, diante da suposta participação do financiamento de organização criminosa em troca do monopólio de serviço de internet em diversos bairros de Fortaleza e Ceará, risco de continuidade da prática delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar, quando demonstrada sua imprescindibilidade. Inadequação das medidas cautelares diversas do artigo 309 do Código de Processo Penal. Dispositivo e tese, ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, Eduardo Helder. Como voto a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Bem, acompanho o relator. Obrigado, desembargadora Ilna. Eu também ratifico o voto provisório, sentido em acompanhar Sua Excelência, relator, sem sombra de vista, não obstante, doutor João, os argumentos trazidos na tribuna, mas a gente está em sede de habeas corpus, fica muito difícil a gente analisar uma cognição mais exauriente todas essas teses. Nada óbvio que possamos revisitar isso quando eventual julgamento do mérito da causa. Então, por essa razão, eu proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade, conheceu parcialmente da ordem de habeas corpus para denegá-la na parte cognoscível, nos termos do voto do insigne relator. Julgamento encerrado. Doutor João Ribeiro, parabéns pela brilhante dissertação e aqui fica os votos de uma boa acolhida sempre quando vem aqui a segunda Câmara Criminal. Muito obrigado, doutores. Obrigado, senhores desembargadores, membros do Ministério Público. Defesa, mesmo com a negativa, só agradece a disponibilidade e, quem sabe, em outro momento a gente possa comprovar os fatos alegados. Boa tarde. Perfeito. Dando prosseguimento, e agora também prestigiando os advogados e advogadas que comparecem na forma presencial, apregou o item 8, apelação crime 020 1689 27 2024 8 060062, número 12, da pauta 36 de minha relatoria, apelante JWDF, advogado doutor Ailson Silveira Filho. Seja bem-vindo, doutor Ailson. Obrigado. Consulto Vossa Excelência, doutor Ailson e o doutor Luiz Antônio, se me dispensam da leitura do relatório. Sim, Excelência. Dispensa, Excelência. Pois não. Então, eu concedo a palavra ao doutor Ailson Silveira Filho pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Certo. Obrigado, Excelência, pela palavra. Gostaria de cumprimentar o eminente relator, Vossa Excelência e eminentes julgadores dessa colega da Câmara. Excelência, aqui trata-se de uma condenação de 10 anos, 8 meses e 20 dias, em regime fechado, por um crime de roubo majorado. A sentença, ela basicamente alega 3 pontos, que é a questão do reconhecimento fotográfico pela vítima, que não foi corroborado em juízo, a questão de um vídeo de procedência completamente duvidosa, não foi juntado, inclusive, nem na íntegra, enfim, não há nenhuma forma de como foi extraído esse vídeo digital, e o depoimento de um policial que nem trabalhou no caso, mas que conhecia o meu constituinte, o meu constituído, na verdade, por ser professor dele. E aí, adentrando agora nas primeiras teses, primeiro que se alega, Excelência, é a questão da nulidade do reconhecimento feito pela vítima, certo? Percebe-se que não foi utilizado, não foi respeitado, na verdade, o procedimento do 226 do Código de Processo Penal, Simplesmente a vítima, inclusive, ela apenas falou em juízo que não reconheceu ninguém, que não tinha como dar certeza, e nesse termo que foi apresentado em sede policial, foi falado que ela teria, sim, acertado. Inclusive, ela não deu nem características, deu características completamente genéricas, dizendo que teriam sido 2 indivíduos magros, de pele morena clara. Isso aí é praticamente uma identificação de 70% da população. Então, assim, esse reconhecimento ele não foi respeitado os procedimentos do 226, inclusive com descrição completamente genérica, e inclusive foi utilizado a modalidade show-up, que é quando a autoridade policial simplesmente pega e vai lá mostrando as fotos, uma por uma, e até a vítima a dizer que é alguém parecido, que foi o que aconteceu, que é vedado pelo tema 1258 do STJ. Portanto, Excelência,
levando em consideração todos esses pontos, né, levantados, de que houve descrição genérica, o reconhecimento não foi ratificado em audiência e não foi respeitado o procedimento, a defesa entende que pela nulidade desse reconhecimento, né, devendo ser desentrados os autos. Com relação à segunda tese preliminar, temos a quebra de cadeia de custódia de um vídeo, né, de um vídeo que supostamente seria da prática do delito. Excelências, analisando esse vídeo e o que foi apurado em sede de instrução processual, um policial de uma outra comarca enviou esse vídeo por WhatsApp para o policial da comarca de Cascavel, e esse policial da comarca de Cascavel, a partir daí, teria reconhecido, né, o acusado, sendo que a qualidade desse vídeo ela é péssima. É impossível você reconhecer, saber, é de noite, não tem luz. Você somente vê dois indivíduos magros, de pele morena clara, como a vítima descreveu, mas sendo impossível ter a descrição ali de quem quer que seja. Portanto, inclusive, né, com relação a esse policial, nós até arguímos aí, mais na frente, uma tese, né, de mérito em si, de que esse reconhecimento dele estava viciado porque ele conhecia um dos acusados que teria sido professor dele, ele teria sido professor desse acusado. Então, né, teria ali uma certa indução nesse reconhecimento. Portanto, esse vídeo não apresentou nenhum hash, código hash para a gente fazer qualquer tipo de comparativo. Não há sequer, foi juntado na integralidade, ele foi cortado, foi completamente cortado, picotado, você consegue só ver partes dele. Esse vídeo também, ele não se sabe a origem de como que isso foi enviado de um WhatsApp para um outro WhatsApp, para uma outra autoridade policial, e infelizmente, né, nós não conseguimos pegar aí a questão da integralidade do vídeo e saber a origem dele para poder atestar a sua veracidade ou não. Inclusive, né, hoje essa questão das provas digitais é muito importante nós sabermos essa questão da origem, né, até na integralidade para fazer esse comparativo. Tendo visto aí que existem diversos softwares que conseguem fazer qualquer tipo de manipulação praticamente imperceptível hoje, né? Então, se faz extremamente importante nós sabermos a origem e a integralidade desse vídeo. Então, a defesa entende também que, por conta da quebra da cadeia de custódia desse vídeo, esse deve ser também desentraído dos autos, juntamente com o reconhecimento da vítima, né? E aí, adentrando agora nas teses de mérito, né, excelências, a vítima ela não conseguiu confirmar a autoria em sede de julgamento, apenas falou que eram indivíduos morenos, pele morena clara, mas não reconheceu. Inclusive, ela afirma que não teria como reconhecer, que seria leviano, porque estava escuro, não tinha como ter certeza de quem seria. O policial que disse que reconheceu somente por esse vídeo de péssima qualidade, então, assim, não teria como, induzido, obviamente, por já saber quem era né, parecido com um dos indivíduos, que ele teria sido professor em uma escola. O acusado, ele nunca tinha tido problema com a justiça, até esse fato em si, né? Portanto, excelências, pegando o conjunto probatório aqui, não há prova que possa corroborar, além da dúvida razoável, para a condenação do apelante aqui, né? E aí, caso vossas excelências também não entendam pelo provimento do mérito do recurso da absolução, subsidiariamente a defesa entende que houve uma desarrazoabilidade na questão da dosimetria da pena, né? Primeiro ponto, foram valoradas negativamente 3 circunstâncias judiciais: culpabilidade, consequências do delito e circunstâncias, né? Com relação à culpabilidade, foi usada a fundamentação de que houve uma violência. A violência ela é elementar do próprio tipo penal de roubo, não tem como a gente valorar negativamente na culpabilidade a violência, tendo que a própria elementar de roubo ela já traz essa violência. Ela não foi utilizada também aqui no caso uma violência exacerbada capaz de valorar negativamente essa circunstância, né? Portanto, às vezes entende que a valoração dessa circunstância da culpabilidade seria um bis in idem, ter visto que já foi sopesada ali na pena base, na própria elementar do tipo de roubo, né? Com relação a outra circunstância judicial, que no caso é a circunstância do crime, essa foi valorada negativamente, tendo visto que uma das vítimas ficou um pouco traumatizada e tudo. É normal uma vítima de um crime com violência ou grave ameaça, ela ficar um certo tempo traumatizada, deixar de ir para um canto, né, algo nesse sentido. Então,
esse trauma que trazido não é nada além do normal, do resultado completamente comum de quem passou por um crime por violência ou grave ameaça. Então, a defesa também entende que não houve uma fundamentação idônea nesse sentido também. E essa circunstância ela merece ser valorada positivamente, né? Com relação a outras circunstâncias do delito, a circunstância da consequência, foi valorado negativamente, afirmando que, pelo fato das coisas não terem sido encontradas e teriam uma maior consequência, isso com a devida vênia, mas não, aqui também a defesa entende que é uma fundamentação inidônea, tendo em vista que somente o fato das coisas furtadas ou roubadas não terem sido encontradas não é fundamentação para que seja uma consequência a mais, né, valorada negativamente essa circunstância. Então, a defesa entende também que não houve fundamentação idônea, né? Um outro ponto também é que o juiz de primeiro grau entendeu pela ocorrência de um concurso formal, ou seja, prática de 2 roubos, né, seriam 2 roubos assim. Então, o que a defesa também entende que não aconteceu. Por quê? Excelência, somente houve o dolo aqui de ser furtado a moto. O magistrado de primeiro piso, de primeiro grau, ele entende que, por ter sido furtado um tablet que estava dentro do banco da moto, seriam 2 crimes de roubo autônomos. Então, excelência, não há como o acusado saber de que havia outro tipo de objeto lá. Então, o dolo seria apenas de um crime, portanto, seria apenas um crime de roubo, e não 2. E mesmo que levasse em consideração a isso, segundo a vítima, né, o tablet seria da sua filha, que seria menor de idade. Portanto, ela apenas teria a posse do tablet, não a propriedade. A propriedade seria de sua mãe, que seria, né, a sua representante legal. E aí, se formos levar para um contexto aplicativo, pegarmos um furto de carro e tiver diversos objetos de várias pessoas dentro, seriam vários roubos diferentes? A defesa entende que não. Então, portanto, a defesa entende que, no caso de tela, não deveria ser aplicado o concurso formal, mas sim somente um crime de roubo. Outro ponto também que a defesa entende é que é pela não majoração do uso da arma de fogo. E eu explico. A vítima, ela, em audiência de instrução de julgamento, ela falou que estava muito escuro, que não tinha condições de reconhecer os acusados. Né? Pelo vídeo, você não consegue verificar se é uma arma de fogo ou não. O acusado, ele nega a prática delitiva, né? E o Corréu, que era um menor, ele fala que eles estavam com um celular e não com arma de fogo. Então, por todo o conjunto probatório feito, a vítima falando que estava muito escura, que estava nervosa, que não conseguiu reconhecer os acusados, que não dava para ver direito, a defesa entende que não ficou comprovado que houve ou não a utilização de armas de fogo, até porque não foi apreendida nenhuma arma, mesmo que a defesa saiba que, apesar de não ter necessidade de apreensão, né, mas, enfim, né, é só um ponto a mais. E a vítima também ela não soube informar qual seria a arma de fogo, se era preta, se era prata, qual seria a cor. Ela não soube informar, disse que era um objeto que ele estava segurando na mão, e o menor, o Corréu, ele fala que estariam com um celular. Portanto, foi utilizado ali um celular como simulacro e não uma arma de fogo. Sendo assim, a defesa também entende que essa majorante da arma de fogo também não deve cair no caso em tela aqui. E, por último, né, a defesa entende que, com a redução da pena, deve ser aplicado aí o regime mais brando, semiaberto, né, tendo em vista o redimensionamento da pena aplicada. Portanto, excelência, a defesa requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja anulado o reconhecimento fotográfico da vítima, seja reconhecida a quebra da cadeia de custódia do vídeo apresentado e que o apelante seja absolvido, né, por ausência de provas. Né, e caso não seja do entendimento de Vossa Excelência, a defesa requer o redicionamento da pena com a aplicação do regime mais brando. Nesses termos é o que requer. Obrigado, doutor Ailson. Parabéns pela brilhante sustentação. Concedo a palavra ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno para uma manifestação da Procuradoria de Justiça. Obrigado, Excelência. Trata-se de apelação criminal no processo crime 020 01-689-27-2024-806-062. Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso, roubo majorado e ainda corrupção de adolescentes nos termos como consta na denúncia.
O réu busca a reforma da sentença que condenou o acriminado pela prática dos crimes do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e parágrafo 2º A1 do Código Penal Brasileiro, e ainda condenação pelo artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, requerendo sua absolvição por suposta insuficiência de prova, conforme consta nos autos. A sentença, Excelência, reconhece a materialidade do crime e a autoria com base nas provas consistentes nos autos, acolhendo integralmente os pedidos do Ministério Público. Aplicou corretamente as majorantes do concurso de agência e emprego de arma em fogo, bem como reconheceu o concurso formal por 2 vezes, diante da existência de 2 vítimas. Também foi reconhecido o concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menores. O Ministério Público apresentou como teses principais para o seu pleito condenatório o depoimento da vítima Maria Leonice, que consta as folhas 6 e 7, bem como na audiência que consta as folhas 150 e 51, onde essa relatou com detalhes do assalto, e bem como a violência sofrida e os traumas psicológicos causados à sua filha de 11 anos, o reconhecimento fotográfico que dormita das folhas 14 e 15, que foi confirmado em juízo, no qual a vítima identificou o José Wendel como sendo o autor do crime e esse estando armado no momento do delitivo. O Ministério Público sustentou o seu pedido condenatório no depoimento do policial Antônio Cartacho, que demora as folhas 19 e 20, que reconheceu o réu também nas imagens das câmeras de segurança. Também o Ministério Público se baseou na confissão do adolescente Jonathan, que dormita as folhas 156 e 157, no qual se confirmou a presença e a participação de José Wendel e indicou este como sendo de autoria do mesmo, partindo desse a iniciativa do delito que ora está em Berlinda. E, por fim, nós temos as imagens de vídeo anexadas aos autos, as folhas 27 e a certidão de folha 51, que registram toda a ação criminosa. O Ministério Público, em suas alegações finais de folhas 164 e 172, reafirmou a robustez do conjunto probatório e a adequação jurídica das imputações, destacando a incidência das majorâncias do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, e parágrafo 2º, a linha A, inciso 1, bem como a configuração do concurso formal por 2 vezes, em razão das 2 vítimas, a prática do crime de corrupção de menores com base na coautoria com adolescente e a aplicação do concurso material entre os crimes de roubo e corrupção de menores. Conclui-se, portanto, diante da clareza dos elementos probatórios, da coerência dos depoimentos e da firmeza da instrução processual, que não há dúvidas quanto à autoria e materialidade dos crimes imputados ao agente. A sentença se encontra devidamente fundamentada em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça e dessa egrégia corte do Estado do Ceará. Ante o exposto, o Ministério Público, como fiscal da lei, pugna pela manutenção integral da sentença condenatória, com a preservação das qualificadoras e agravantes reconhecidas, bem como do regime fixado, ou seja, o regime fechado, diante da gravidade concreta dos fatos, da particularidade do réu e da robustez do conjunto probatório carreado aos autos. É como se manifesta, Excelência. Obrigado, doutor Luiz Antônio. Doutor Ailson, eu quero aqui, primeiramente, parabenizar Vossa Excelência pelo cuidado em defesa do seu constituinte. Sem sombra de dúvida, uma apelação muito bem elaborada, muito bem articulada, e aqui ratificada quando a sustentação oral, mas, assim, eu também me acosto aqui integralmente ao que foi pontuado pela doutora Procuradoria de Justiça. Eu enfrento todas essas questões, tanto que diz respeito ao eventual alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, quebra da cadeia de custódia, também reviso a questão do capítulo dosimétrico, e de sorte que eu mantenho a sentença, reformo
o ato do primeiro grau tão somente no que diz respeito ao redimensionamento da pena de multa para fixar em 30 dias multa, em obediência ao princípio da proporcionalidade. Mas, no mais, peço as devidas venhas a Vossa Excelência, mas eu não me convenci das teses levantadas, é por essa razão que eu vou aqui, botar vazar 34 laudos, e a gente, Vossa Excelência, vai ter aí a oportunidade de conferir tudo o que eu estou aqui registrando. Então, vou à leitura do projeto de emenda, que me apresenta aqui bem elucidativo. Começando pelo item 2, questões em discussão, há 7 questões em discussão. 1, definir se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas audiovisuais. 2, verificar a validade do reconhecimento fotográfico à luz do artigo 226 do CPP. 3, examinar a suficiência probatória para a condenação. 4, avaliar a incidência das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo. 5, analisar a configuração do concurso formal entre os crimes de roubo. 6, revisar a dosimetria da pena. E 7, aferir a possibilidade de recorrer em liberdade. Razões de decidir. A quebra da cadeia de custódia não se comprova quando não há indício de adulteração ou manipulação do material probatório, cabendo à defesa comprovar o efetivo prejuízo. Aqui eu cito o artigo 563 do Código de Processo Penal. Reconhecimento fotográfico, ainda que sujeito a falhas, mantém validade quando corroborado por outros elementos probatórios colhidos sobre o crime contraditório, como depoimentos consistentes da vítima, de testemunha e de corréu. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos firmes da vítima e testemunhas, reconhecimento do acusado e confissão do adolescente corréu, aliados à imagem do vídeo. A majorante do uso de arma de fogo incide quando a vítima afirma de forma categórica ter sido ameaçado com artefato, sendo desnecessária sua apreensão ou perícia. O concurso formal caracteriza-se quando, em uma só ação, o agente pratica 2 crimes contra vítimas distintas, como no caso em que foram subtraídos bens da mãe e da filha. A dosimetria encontra-se devidamente fundamentada, não havendo excesso ou ilegalidade. O regime inicial fechado é adequado à pena aplicada e à gravidade concreta dos delitos, não havendo incompatibilidade com a prisão preventiva que justifique o direito de recorrer em liberdade. A negativa ao direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada na sentença, com base na periculosidade concreta do agente e na necessidade de garantia da ordem pública. Dispositivo recurso conhecido e desprovido, de ofício, apenas redimensionando a pena de multa aplicada para o quanto de 30 dias multa em obediência ao princípio da proporcionalidade. É o voto que submeto a levando a apreciação dos meus pares. Como voto do desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente, eu confirmo o voto provisório para o fim de acompanhar Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Helder. Com voto, desembargadora Ilna. Da mesma maneira. Obrigado, desembargadora Ilna, por essa razão. Proclamo o resultado. Obrigado. Excelente. Pois não. Proclamo o resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, conheceu do recurso para negar provimento nos termos do voto do eminente relator. Julgamento finalizado. Todos, mais uma vez, parabéns aí. Perfeito, obrigado, excelência. Um grande abraço. Agora sim, vamos retomar aqui a lista, seguir a lista que foi já disponibilizada, a lista geral, uma vez que exaurida a sustentação oral presencial. Então, o item 1 já foi julgado, e é por essa razão que eu apregou o item 2. Habeas corpus, então, a julgamento, habeas corpus 062, 82, 65, 47, 2025, número 30 do roteiro, de relatoria do desembargador Benedito Helder, Afonso Biapina, perante o doutor Rafael Ribeiro Meireles, paciente Armando Saraiva Maia. Doutor Rafael. Boa tarde, doutor Rafael. Boa tarde, excelência. Consulto Vossa Excelência, o doutor Luiz Abrantes Pequeno, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa. Sim, dispensa. Pois não. Então, concedo a palavra ao doutor Rafael Ribeiro Meireles pelo prazo de 15 minutos. A palavra Vossa Excelência. Obrigado. Primeiramente,
Cumprimento a todos os desembargadores, membros do Ministério Público e demais advogados que estão na sessão. Primeiramente, o motivo do habeas corpus aqui, impetrado, foi porque, bem, eu já sou advogado aqui há alguns anos e acho que eu nunca tive uma decisão tão flagrantemente ilegal quanto essa. Porque, veja bem, excelências, a juíza, a autoridade coatora, primeiramente substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, dentre as quais estava o recolhimento domiciliar noturno, somente noturno, nos finais de semana. E aí, nessa decisão, tinha uma parte que estava contraditória, ficou ambígua. Ela dizia que o paciente tinha que cumprir prisão domiciliar e, na mesma decisão, dizia que o raio da tornozeleira era somente 3 quilômetros, sem ambiguidades com relação ao horário. O horário era muito claro, a partir das 21 horas da noite. E aí, frente a essa ambiguidade, poxa, ele pode sair de casa ou não? Porque diz que ele tem que ficar em casa, mas botou um raio de 3 quilômetros. E aí, ele falou, Rafael, pede esclarecimentos aí, por gentileza. Aí eu fiz os embargos de declaração, pedindo para esclarecer esse ponto. Você teria que ficar em casa ou dentro do raio. E aí, a juíza acolheu os embargos de declaração para dizer que ele podia circular nesse raio de 3 quilômetros. Sanou a obscuridade, mas na decisão veio uma surpresa inesperada que eu suspeito até que tenha sido um erro material, porque ela não explicou o porquê dessa surpresa. Na primeira decisão, na embargada, o recolhimento era somente noturno, enquanto na decisão que acolheu os embargos defensivos, o recolhimento agora era em período integral do final de semana. Então, imagina a cara do cliente. Pô, doutor, contratei você para você fazer os embargos de declaração e para você recorrer, e você piorou a minha situação. Como que isso não é uma reformatio impejus, excelência? Isso é uma reformatio impejus. E para surpresa deste mandatário, quando foi ver o parecer do Ministério Público, a justificativa dele, pelo qual não seria reformatio impejus, seria a seguinte, aqui eu abro aspas. Ordem não poderia ser concedida. Explica-se. É que no primeiro cenário há restrição de frequência a locais públicos que vendam bebida, o que não se observa na decisão emendada, nesta apenas o recolhimento domiciliar por horário, de modo que não existe ilegalidade presente. Como assim, excelências? Não existe ilegalidade presente porque na segunda decisão não tem a venda de bebida alcoólica? Como se isso balanceasse a situação, piorou o horário, mas tirou a bebida alcoólica, então não tem reformatio impejus. Esse foi o raciocínio do Ministério Público, pelo que eu entendi, e, ao meu ver, parece um raciocínio equivocado, não é? E agora, bem, o fundamento do Ministério Público de que caberia rese e não habeas corpus, sobre isso, vamos lá. Já faz 3 meses que essa decisão que concedeu as medidas ao cliente foi decretada. O prazo é de 6 meses de validade dessa medida. Se a gente entrasse com rese agora, rese demora para ser julgado. Ou seja, seria julgado só perto do prazo terminar. Por isso que, diante de flagrante ilegalidade e restrição severa na liberdade do paciente, preferiu-se entrar com habeas corpus, porque o rese não teria utilidade, justamente pela demora. Já iria ser julgado praticamente quando o prazo das medidas se esgotasse, que, repito, é de 6 meses e o paciente já cumpre há 3. E o não conhecimento do habeas corpus não é impeditivo da concessão da ordem de ofício, com base no artigo 647-A, parágrafo único do Código de Processo Penal. E aqui, repito novamente, desculpe a redundância, mas recurso interposto unicamente pela defesa, no qual piora a situação do acusado, sem qualquer justificativa para isso exposta na decisão, tem que ser considerado reformatio impejus, a qual, então, requer pela concessão da ordem de ofício, para que volte os efeitos da decisão primária, a decisão embargada, a decisão antes da reformatio impejus. E aqui agradeço pela atenção de Vossas Excelências e finalizo a minha sustentação oral. Obrigado, doutor Rafael. Conceda a palavra ao doutor Luiz Abrantes Picão.
Excelência, melhor juiz, é o 062 826547 2025, não é isso? Excelência, eu vejo que o parecer do Ministério Público, que dormita as folhas 3.976 até 3.987, é exauriente. A medida que hoje se pleiteia em termos de habeas corpus, ela comporta diversas matérias que, ao tempo de 15 minutos, seriam insuficientes para serem debatidas com a atenção que se pede. Razão pela qual o órgão do Ministério Público, com todo respeito, levando em consideração o princípio da unidade do Ministério Público, ratifica em totum o parecer do Ministério Público que dormita, como se disse, as folhas 3.976 até as folhas 3.987. É como manifesto. Obrigado, doutor Luiz Antônio. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu parabenizo o doutor Rafael pelo esforço louvável no sentido de obter desta Corte de Justiça a concessão da ordem. No entanto, eu não concordo, pedindo minhas respeitosas vênias ao nobre defensor, a tese por ele esposada. E, nesse sentido, eu peço licença para proceder à leitura do projeto de emenda, de acordo com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Caso exame, habeas corpus impetrado contra a decisão que acolheu embargos de declaração, supostamente agravando a situação do paciente. A impetração alega reformácio impérios, por ter a decisão supostamente imposto nova restrição à medida cautelar anterior. A decisão embargada apenas esclareceu contradição do dispositivo original, delimitando de forma objetiva o período e a forma do recolhimento domiciliar, sem impor nova medida cautelar. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. 1. Saber se é cabível habeas corpus em substituição ao recurso previsto no artigo 581 do CPP. E 2. Saber se a decisão que aclara comando ambíguo e contraditório em embargos de declaração configura reformácio impérios em prejuízo do réu. Razões de decidir. O habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. A decisão embargada não agravou a situação jurídica do réu, limitando-se a explicitar os termos da cautelar já imposta com base em provocação da própria defesa. Não houve inovação no conteúdo da medida, mas apenas supressão de ambiguidade. A decisão buscou conferir exatidão e segurança jurídica à execução da cautelar, afastando múltiplas interpretações. A reformácio impérios exige agravamento da situação em recurso exclusivo da defesa, o que não se verifica no caso concreto. Dispositivo e tese, ordem não conhecida. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Helder. Com voto da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Acompanho o voto do relator. Obrigado, desembargadora Ilna. Também acompanho o voto do relator. Muito bem justificado, que diz respeito à natureza jurídica dos embargos de declaração e também a forma no instrumento do habeas corpus. Então, eu peço as respeitosas vinhas também ao doutor Rafael, sim, eu quero também parabenizá-lo. E proclamo o resultado. A turma julgadora, de forma consensual, não conheceu na ordem de habeas corpus nos termos do voto do eminente relator. Julgamento finalizado. Então, Rafael, parabéns mais uma vez. Satisfação tê-lo aqui na segunda Câmara. Agradeço a todos pela atenção. Bom resto de semana, pessoal. A Vossa Excelência. Vamos ao item 3. Pregou para julgamento o habeas corpus 062 6862-43/2025, número 28 do roteiro, de relatoria do desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina,
Impetrantes, doutora Raíssa Gomes Mesquita e doutor Teodorico Pereira de Menezes Neto. Paciente Tiago Oliveira Damasceno. Doutora Raíssa, boa tarde, doutora Raíssa, seja bem-vinda. Consulto Vossa Excelência, o doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Sim, dispensa, Excelência. Então, concedo a palavra à doutora Raíssa Gomes Mesquita pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, votação. Obrigado, Excelência. Inicialmente, gostaria de saudar todos os embargadores que compõem essa colega da Câmara, bem como os eventuários da Justiça, o doutor promotor de Justiça, na pessoa do senhor Luiz Antônio Abrantes Pequeno, que tive a sorte de ter sido sua aluna ainda na graduação, e aos demais colegas advogados aqui presentes. Hoje, compareço nesse egrégio tribunal de forma virtual para sustentar o habeas corpus em favor do paciente Tiago Oliveira Damasceno, que é um empresário de 40 anos, pai de 3 filhos, servidor público, réu primário, sem nenhum antecedente criminal, que se encontra preso há pouco mais de 3 meses. Antes de adentrar no mérito, Excelência, eu destaco, esse caso não há necessidade de dilação probatória. Esse habeas corpus ele se fundamenta exclusivamente em documentos oficiais, em fatos notórios e, sobretudo, na ausência de fundamentação do colegiado da Vara de Ocrim, que decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente. Sendo certo que o constrangimento ilegal aqui ele é evidente e fácil de ser constatado pelas peças que instruem aqui o habeas corpus. Iniciando, já adentrando nos fatos, ressalta-se que o paciente ele é proprietário da empresa TotalNet, que é uma provedora de internet que opera em alguns bairros da periferia de Fortaleza, especialmente ali no bairro do Pirambu. E em fevereiro de 2025, a empresa do paciente ela foi alvo de diversos ataques por meio da organização criminosa Comando Vermelho, ocasião em que o paciente teve diversos equipamentos de sua empresa destruídos, além de ter sido alvo de diversas pichações extremamente intimidatórias, e o qual expunha que o senhor Tiago, né, ele deveria ceder aos ataques dos criminosos, caso contrário, um cenário pior aconteceria contra ele ou contra a sua família. Diante disso, Excelência, o Tiago ele poderia ter agido de diversas formas, mas ele decidiu agir da forma que a maioria de nós considera correta. Ele procurou o Estado. O Tiago ele procurou o Estado e registrou o boletim de ocorrência no dia 3 de fevereiro de 2025. Após isso, no dia 24 de março de 2025, quando ele foi chamado pela autoridade policial para explicar um pouco sobre aquele boletim de ocorrência que tinha sido registrado, ele relatou detalhadamente todas as coações que haviam sido sofridas por ele. Esse depoimento está às folhas 40 e 41, nos autos do habeas corpus, e o Tiago, no pedido de socorro dele, ele relata que no final de janeiro de 2025, aqui eu abro aspas, por meio de ligações telefônicas, indivíduos membros da facção criminosa que dominam nos bairros Álvaro N, Carlitos Pamplona, Pirambu e Jacarecanga, disseram que brevemente iriam atuar como serviço de fornecimento de internet somente às empresas pequenas, deixando claro que quando retirassem as empresas de maior porte, todas as demais ficariam operando sobre as suas ordens. E aí o Tiago ele vai relatando muito mais e ele chega ao ponto principal. Comentaram ainda que seria obrigatório que a minha empresa pagasse R$20 por assinatura de contrato de fornecimento de internet. Ou seja, o Tiago ele foi ameaçado, teve a sua integridade física ameaçada, e ele poderia ter feito muita coisa, mas ele foi até a delegacia de polícia e disse, olha, estão me ameaçando. E aí o delegado resolveu se aprofundar, né? Como é que estão lhe ameaçando? Quem é que está lhe ameaçando? São os frentes, né, assim chamados, da organização criminosa Comando Vermelho do bairro Pirambu e do Álvaro N, eles estão indo até o meu comércio, estão cobrando R$20 por contrato que eu tenho aqui fechado, né? E o Tiago ele fez isso. Só que o Estado, Excelências, ele falhou e não conseguiu protegê-lo. 15 dias após a denúncia formal do Tiago, que aqui eu repito, não foi uma denúncia anônima, como no caso anterior, ele foi lá, tem a assinatura dele, ele colocou a cara a tapa. Os equipamentos do cliente, né, do paciente, eles foram mais destruídos. E as ameaças, elas só se intensificaram. Os integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, antes ameaçavam o Tiago, posteriormente passaram a ameaçar a sua família.
Só que não eram só eles. Todos os funcionários da empresa, em especial os técnicos que trabalham ali na rua, fazendo aquela ligação de fio, todo mundo estava sendo ameaçado. Né? O Thiago, ele mandou descaracterizar os veículos da empresa, ele pediu para que seus funcionários não trabalhassem mais fardados, mas nada disso funcionou. Né? E diante do desamparo estatal, aqui a defesa não nega. O Thiago ele precisou ceder às exigências da organização criminosa. E o resultado foi bastante rápido, diferentemente de quando ele pediu auxílio da polícia, pediu socorro. Quando ele resolveu ceder, o resultado foi rápido. Quase que instantaneamente ele foi preso como sendo um integrante da organização criminosa, quando na realidade, pelo menos na óptica dessa defesa, ele deveria ter sido reconhecido como vítima. É importante aqui, Excelência, a gente destacar que a gente não está diante de ameaças abstratas. Né? A doutora está aqui dizendo que foi ameaçada, cadê a prova? Não é isso, Excelência. É importante aqui a gente trazer o contexto do Ceará, né, diante das pressões das organizações criminosas em relação a empresários. Pouco tempo depois da prisão do Thiago, o Estado do Ceará ele registrou uma frequência desenfreada de notícias de empresários que haviam sido executados por ordem do Comando Vermelho, justamente por contrariar as ordens da facção. No dia 17 de agosto de 2025, agora inclusive recente, o empresário Alexandre Roger Lopes, de apenas 23 anos, dono de um espetinho lá na cidade de Itapajé, bem pertinho daqui da capital, ele foi executado com mais de 10 tiros dentro do seu espetinho, porque ele não conseguiu pagar a discrepância. Veja, Excelência, ele pagava o valor de R$400 para poder operar. E aí a facção exigiu que passasse para 1.000. Ele não pagou a quantia de R$600, a diferença. E o resultado foi, ele foi assassinado dentro do seu comércio com mais de 10 tiros no seu rosto. Inclusive, assistindo os noticiários, eu verifiquei que o Ministério Público apresentou denúncia contra os assassinos ontem, na data de ontem, dessa situação. E aí, 8 dias depois da morte do Alexander, o empresário Robério Oliveira, de 54 anos, ele foi morto em Itapajé, na mesma cidade, pela mesma razão. Enquanto que aqui em Fortaleza, no bairro Pirambu, que é o bairro onde o Thiago opera e a empresa dele tem o maior número de clientes, em outubro de 2024, o empresário Pedro Feijó de Albuquerque, de 62 anos, foi morto por recusar fechar o seu comércio quando a facção teria ordenado. E aí eu pergunto, Excelência, afinal, exigir que o Thiago resistisse às ordens da organização criminosa não seria uma condenação à morte? Não foi exatamente isso que aconteceu com o Alexandre, com o Robério e com o Pedro? Essa é a realidade, Excelência. Os comerciantes estão sendo mortos sistematicamente por resistirem às mesmas ameaças que o Thiago, felizmente, e aqui eu digo felizmente, cedeu. E aqui eu não peço para que Vossas Excelências analisem, por mais que pareça, se o Constituinte ele é culpado ou inocente. Eu peço apenas para que Vossas Excelências reconheçam o óbvio. A pessoa que denunciou a polícia antes de ser investigado não pode ser tratado como líder criminoso. A decisão, agora adentrando na decisão que manteve a prisão preventiva do Thiago, ela é absurdamente genérica. Ela ignora todas as provas documentais trazidas à baila pela defesa, bem como o boletim de ocorrência, bem como o depoimento, bem como o chat da empresa do Thiago, em que ele recebia ameaças quase que diariamente, as pichações na porta de sua empresa, ou paga ou sai, e simplesmente diz que aqui estão presentes os requisitos do artigo 312. Excelência, como é que um pai de 3 filhos, servidor público, o Thiago é servidor público, é um empresário estabelecido, que buscou proteção policial quando começou a ser ameaçado, ele pode apresentar um risco à ordem pública. O Thiago, como eu falei anteriormente, ele tem 40 anos. Não é 23, não é 24, é 40 anos. E ele não responde, e nem nunca respondeu a nenhum procedimento criminal. Nunca, nem quando menor. Já finalizando, Excelência, eu gostaria de tratar aqui que, na verdade, o Thiago ele é uma vítima que o Estado falhou em proteger. Né? E a manutenção dele
na prisão é mais uma, pelo menos pelo entender da defesa, é mais uma prova que o Estado falhou. Pelo exposto, a defesa requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas que Vossas Excelências entenderem necessárias, ainda que sejam o monitoramento eletrônico, ainda que seja a proibição temporária que o paciente possa operar como provedor de internet, qualquer medida cautelar que Vossas Excelências entendam cabíveis. Medidas essas que a defesa entende que são mais do que suficientes, considerando que o paciente ele colaborou espontaneamente e que todas as suas condições pessoais são favoráveis. É como se manifesta a defesa, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutora Raíssa. Parabéns pela sustentação oral. Você dá a palavra ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno. Obrigado, Excelência. Em primeiro lugar, Excelência, como todos sabem, durante um tempo da minha vida, eu exerci o magistério e o exercício desse magistério continua a render frutos de muita alegria. Um deles hoje ter como ex-adverso, de forma tão brilhante, de forma tão combativa, Sua Excelência, a doutora, a advogada, doutora Raíssa Gomes Mesquita, que foi minha aluna, e que, superando seu professor, né, trouxe a esse tribunal, no dia de hoje, uma sustentação oral brilhante, do qual, como cabe ao Ministério Público, venho a discordar, mas discordar de forma respeitosa. Senhor presidente, senhores desembargadores, membros dessa corte, o Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparece a essa sessão na qualidade de curtilese para apresentar sua sustentação oral no presente habeas corpus impetrado em favor de Tiago Oliveira Damasceno, que foi preso preventivamente por decisão do juízo da Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, sob a imputação de integrar a organização criminosa voltada ao monopólio de serviços de internet na região do Pirambu e adjacências, como inclusive já foi objeto de outro habeas corpus nessa mesma sessão. Os impetrantes requerem, na concessão da ordem, a revogação da prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, aquelas previstas no artigo 309 do Código de Processo Penal, alegando em síntese o seguinte: ausência de justa causa para a prisão, a inversão de papéis entre vítima e autor do fato, uma suposta coação moral irresistível, a falta de fundamentação concreta na decisão que manteve a custódia preventiva e a desproporcionalidade da medida extrema, como se pode denotar no bojo do habeas corpus. A prisão preventiva, Excelência, foi decretada com base em elementos colhidos no decorrer da Operação Strike 2, que revelou, por meio de interceptações e relatórios técnicos, a existência de um consórcio criminoso entre provedores de internet e membros da facção Comando Vermelho, tudo com o objetivo de monopolizar o serviço em determinadas áreas da capital de provimento de internet, utilizando-se para tanto distorção, destruição de equipamentos e ameaça a concorrentes. A decisão judicial que fundamentou a custódia baseia-se na gravidade concreta dos fatos, na estruturação da organização criminosa, na demonstração da divisão de tarefas e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, do STF e mesmo dessa egrégia Corte de Justiça. O Ministério Público, portanto, se manifesta pugnando pela legalidade da prisão preventiva, destacando a existência de indícios robustos de participação do paciente na organização criminosa, a presença no bojo dos autos de conversas em que o paciente negocia valores com membros da facção criminosa, Comando Vermelho,
Na adesão voluntária do mesmo, ao contrário do que se pune, dizendo que o mesmo foi coagido, a adesão voluntária do mesmo, mesmo após ter ciência das ameaças, a participação em grupos de WhatsApp com a finalidade operacional do crime em comento e a ausência de elementos que comprovem a coação irresistível nos moldes do artigo 22 do Código Penal. Parecer ministerial de folhas que consta de segundo grau, que domita as folhas 130 e 140, opinou pela denegação da manifestação da ordem por entender que a prisão está devidamente fundamentada e que as medidas cautelares não seriam suficientes para resguardar os fins do processo penal nesse momento da instrução criminal. Embora a defesa sustente que o paciente é vítima de coação, os elementos constantes nos autos indicam o contrário, pois o paciente manteve diálogo com a liderança da facção, demonstrando ciência e adesão ao esquema, participou de decisões estratégicas para a manutenção do monopólio, foi citado por outros membros da organização criminosa como integrante ativo do mesmo grupo, e ainda há uma suposta denúncia espontânea à polícia que não impediu a sua posterior adesão ao crime. Diante desse exposto, o Ministério Público opina pela denegação da ordem de habeas corpus por entender que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, que a medida da prisão preventiva é necessária nesse momento para a garantia da ordem pública, que não há comprovação no presente momento da coação moral irresistível e que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes à participação do acusado na referida organização criminosa. É como manifesto. Obrigado, doutor Luiz Antônio. Cedo a palavra ao relator desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapitã. Pois não, senhor presidente, inicialmente, eu parabenizo a doutora Raíssa Mesquita pela sua sustentação oral. Eu quero crer que o doutor Luiz Abrantes Pequeno, que foi seu professor, deva aqui e agora estar se sentindo orgulhoso de constatar que os seus valiosos ensinamentos ministrados em sala de aula foram profundamente absorvidos por Vossa Excelência, a nobre defensora que acabou de sustentar. Mas, infelizmente, doutora Raíssa, eu me alinho ao posicionamento firmado pelo nobre representante do Ministério Público e peço licença aos meus pares para proceder à leitura do meu projeto de ementa, indo direto às questões em discussão. As questões em discussão consistem em saber se é cabível o exame da negativa de autoria na via do habeas corpus. 2. Saber se pode ser reconhecida a coação moral irresistível em sede de URAID. 3. Verificar a legalidade e fundamentação da prisão preventiva, quanto à presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e adequação das medidas cautelares alternativas. E 4. Analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante da alegação de imprescindibilidade aos cuidados dos filhos. Razões de decidir. As teses de negativo de autoria e coação moral irresistível não comportam conhecimento em habeas corpus, por demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita do URAID. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, notadamente a gravidade do delito, com a suposta inserção do paciente em organização criminosa com características de monopolizar serviço essencial de conexão à internet mediante extorsões e prejuízos a terceiro. Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores segue no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o paciente integrar organização criminosa em razão da garantia da ordem pública. Quanto mais diante da complexidade dessa organização,
evidenciada no número de integrantes e presença de diversas frentes de atuação. Medidas cautelares diversas se revelam insuficientes para resguardar a ordem pública nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à prisão domiciliar, não houve comprovação idônea de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, requisito indispensável previsto no artigo 318, inciso 6 do CPP, dispositivo e tese, habeas corpus parcialmente conhecido e na extinção cognoscível denegado. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, desembargador Helder. Vota a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Acompanho o relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Eu também reafirmo aqui a satisfação de estar na tribuna, aqui na sessão, e ter assistido à brilhante dissertação oral da doutora Raíssa Gomes Mesquita. Não obstante a densa argumentação, mas me parece que a via estreita do habeas corpus nos impede de analisarmos a conferência, né, desses fatos nessa amplitude desejada. E é por essa razão que eu me acosto integralmente ao bem lançado voto do eminente relator. E por essa razão eu proclamo o resultado. Turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente da ordem de habeas corpus para denegá-la na extensão cognoscível, nos termos do voto do eminente relator. Julgamento exaurido. Doutora Raíssa, parabéns mais uma vez pela sustentação. Obrigada, excelência. Um abraço. Vamos ao item 4 da lista geral. Pregou para julgamento o habeas corpus 062-7877-47-2025, número 5 do roteiro de minha relatoria, impetrante o doutor Pedro Elias Stalmachuker Costa, paciente Francisco Giovanni Gonçalves. Doutor Pedro Elias. Boa tarde, excelências. Tá, seja bem-vindo, doutor Pedro. Eu consulto Vossa Excelência e o doutor Luiz Abrantes Pequeno, se me dispensa a leitura do relatório. Com certeza, excelência. Por mim, dispensado, excelência. Pois então, conceda a palavra ao doutor Pedro Elias, pelo prazo de 15 minutos. Obrigado, excelência. Uma boa tarde. Cumprimentar todos os aqui presentes, ao eminente desembargador relator, doutor Francisco Eduardo, aos demais membros desembargadores desta colenda Câmara, dessa colenda turma, doutor Benedito, doutora Ilma, aos demais colegas aqui presentes, advogados, serventuários da Justiça, Polícia Militar e aos demais ouvintes aqui desta sessão. Eu falo com um breve sorriso aqui no rosto. Gosto de fazer sustentações orais porque entendo, e até parafrasear a colega que me antecedeu, a doutora Raíssa Mesquita, que a sustentação oral é o momento da gente dar vida aos parágrafos. Eu me sinto muito honrado de estar aqui nessa augusta casa, sustentando perante Vossa Excelência, apesar da delicadeza e complexidade deste caso. Após isso, faço aqui uma breve observação de que talvez o que aqui será ponderado não se trata de nenhum ataque, não é nada pessoal, não é nada direcionado a nenhum membro específico, porque eu respeito muito todas as instituições que fazem parte do nosso sistema judiciário. E por respeitar muito o nosso poder judiciário, eu entendo que todos nós temos um papel importantíssimo enquanto operadores do direito. Mas o que eu vi aqui nesse processo, um processo que consta com aproximadamente 4.000 páginas, foi, na verdade, Excelência, uma série de atropelos. Meu paciente, Francisco Giovanni Gonçalves, é um vereador do município de Canidé, foi eleito no final do ano passado na sua primeira legislatura, 2024, tomou posse no ano de 2025
e cerca de 3 ou 4 meses depois, aproximadamente 4 meses depois, foi afastado cautelarmente do seu cargo por meio de determinação judicial. E é aqui onde mora, de fato, o problema. Porque o afastamento cautelar do meu cliente, do meu paciente, Francisco Giovanni, ele se deu por um suposto envolvimento em um esquema de organização criminosa, pautado pelo membro do Ministério Público. E aí, quando eu falo Ministério Público, não estou falando da pessoa, do outro promotor de justiça que aqui se encontra. Eu estou falando, na verdade, do primórdio dessa investigação. O meu paciente, Francisco Giovanni, está sendo apontado, e aqui vou parafrasear o que está sendo dito na própria denúncia, como um braço político que se valeria das prerrogativas do cargo para o qual foi eleito, com o objetivo, né, de usar uma complexa rede de lavagem de dinheiro, valendo-se de empresas de fachadas, transações cruzadas, uso de parentes e terceiros sem capacidade econômica para movimentações milionárias e, inclusive, conta com infiltração na administração pública, que se valia da estrutura institucional para proteger e favorecer as atividades do grupo. E aqui eu quero deixar 2 palavras-chave que eu vou utilizar durante toda a minha sustentação oral, excelências. Se chama contemporaneidade e correlação. Por quê? O Ministério Público diz que durante todo o período na qual ele foi eleito, na sua legislatura de 2025 até 2028, essas movimentações financeiras existiram entre o meu paciente e um empresário do município de Canidé, chamado Maurício. E quando eu vou olhar as próprias provas acostadas pelo Ministério Público, eu vejo, na verdade, movimentações financeiras de 2022 e de 2023, contemporaneidade e correlação. O Ministério Público acusa o meu cliente, coloca numa denúncia que o meu cliente faz movimentações milionárias no ano de 2025, sabendo que a movimentação financeira se deu no ano de 2022 e no ano de 2023. Movimentação essa que eu não estou dizendo que é ilícita, diga-se de passagem. Agora, está sendo dito, e a gente não pode deixar de combater, que isso não pode configurar uma organização criminosa. E muito menos de que isso tem relação direta com a legislatura do meu cliente, o senhor Francisco Giovanni Gonçalves. E aqui eu vou ponderar, de forma bem objetiva, ponto a ponto do que foi sucintamente dito pela acusação neste processo cautelar. Primeiro ponto, a medida de afastamento cautelar não foi nem sequer sugerida no relatório da autoridade policial. A autoridade policial disse resumidamente o seguinte: eu vejo que possuem aqui movimentações financeiras suspeitas no ano de 2022 e no ano de 2023. Por este motivo, eu opino pelo sequestro de um veículo do senhor Maurício. Medida até, digamos que prudente, comparado a um afastamento cautelar. Mas por quê? Porque a autoridade policial teve o zelo e a presteza de verificar que as provas lhe apresentadas naquele momento não tinham qualquer relação com o cargo eletivo do meu cliente. Mas, ainda assim, o parquê diz: as movimentações têm ligações diretas com a legislatura. E eu procurei, excelência, até 10 minutos atrás, 15h34, nas 3.989 páginas deste processo, eu não encontrei nenhuma movimentação financeira que diga respeito ao período legislativo do meu cliente. Não há. O meu cliente, antes de ser político, ele estar político, ele é um comerciante. E, enquanto comerciante, ele sabe as limitações e os ditames legais para que não incorra em nenhum tipo de ilegalidade. Tanto é que, já por fazer constantemente, em anos anteriores, antes de ser político, participar de procedimentos licitatórios, no momento em que ele é eleito democraticamente para o cargo de vereador do município de Canidé, ele afasta completamente-se disso, para evitar justamente qualquer possível conflito de interesses.
ou qualquer tipo de tráfico de influência, ou qualquer tipo de adjetivo que a gente esteja aqui tratando. Mas vamos lá. Foi dito pelo Ministério Público que ele, o meu cliente, Giovanni, estaria se utilizando da sua influência, da sua atividade fim, para participar de uma organização criminosa extremamente complexa, com transferências cruzadas, uso de laranjas para lavagem de capitais, para fraudar procedimentos licitatórios. Aí eu volto para o processo e eu verifico nas 3.989 páginas e eu não consigo achar sequer um ata de registro de preço. Eu não consigo achar sequer um pregão eletrônico. Eu não consigo achar sequer uma dispensa de licitação. Menor preço, nada. Eu não entendi, foi nada. Eu olhei, e eu não achei nada. Mas tudo bem, vamos para frente. Aí eu verifico aqui o seguinte. O meu cliente, o Giovanni, ele, por ter movimentações financeiras altas, por ser um comerciante, isso por si só merece uma explicação. Mas merece uma explicação enquanto ele cidadão. E não enquanto vereador de Fortaleza, não, perdão, de Canidé. Então, no que se justifica de fato o afastamento cautelar do meu paciente? E aí nós tivemos todo o zelo e a presteza de apresentar todas as manifestações passíveis de análise pela organização criminosa, pela vara de delitos e organizações criminosas, para poder pedir a revogação dessa medida que, de fato, é horrenda para o meu cliente. E quando eu vejo uma nova manifestação do Ministério Público, o que é que eu vejo? A manifestação pela permanência e ratificação da prisão preventiva do meu cliente. Mais uma vez, não consegui entender nada. Por quê? Porque o meu cliente não foi preso preventivamente, ele foi afastado cautelarmente. Faltou um pouco até de zelo pela demanda nesse sentido. Então, a gente está aqui para poder combater uma medida que, inclusive, está próxima do seu fim, do seu lastro temporal de 180 dias, agora no mês de outubro. E o nosso objetivo aqui é justamente esclarecer isso. As próprias provas, o próprio Ministério Público, o órgão acusador, me ajudou a mostrar que as próprias provas contidas nos autos não demonstram qualquer ilegalidade. Não há correlação, não há contemporaneidade, não há qualquer tipo de nexo de causalidade entre movimentações financeiras e o cargo legislativo do meu paciente. Entendam, o meu objetivo aqui não é suspender a ação penal de fato, o meu objetivo aqui não é trancar nenhum processo, o meu objetivo é dar o óbvio ao meu cliente. Se ele teve movimentações financeiras, ele teve movimentações financeiras antes de ser eleito. Como é que a pessoa é eleita, toma posse e com 4 meses consegue criar uma organização criminosa com transferências cruzadas, extremamente complexas, uso de laranjas, lavagem de dinheiro, e eu não consigo mostrar nenhum processo licitatório? Isso não existe, não há correlação. Se de fato ele participou de alguma licitação, de algum procedimento, de algum certame licitatório antes de ser eleito, que ele seja investigado, que seja devidamente apurado, mas com as devidas escusas, com as devidas vênias, com a medida cautelar cabível para o momento. Afastar cautelarmente o meu cliente com qual motivo? E aí, volto a pontuar. A denúncia ela possui fragilidades. O meu cliente foi apontado por diversas vezes, em todas as manifestações, como um braço de uma organização criminosa, desde que foi eleito, com movimentações financeiras desde que foi eleito. E quando eu volto para a movimentação financeira, o relatório é de 3 anos antes. E o relatório não aponta isso. Então, Excelências, pela fragilidade de provas, de materialidade, de autoria, de indícios de conduta pelo meu cliente, essa medida cautelar não pode se valer presente, não pode estar vigendo. O próprio Ministério Público, ele anexa os relatórios do COAF. Ele anexa os relatórios, inclusive, atuais. E os relatórios atuais ratificam isso, de que não há, em hipótese alguma, envolvimento financeiro do meu cliente enquanto vereador do município de Canidé. E aqui eu vou tomar o zelo de deixar claro que não há qualquer indício de autoria e materialidade do meu cliente para esta possível organização criminosa. E que, se tiver,
que seja apurada num processo de conhecimento e não numa medida de afastamento cautelar. Por este motivo, Excelência, a defesa pugna pela concessão da ordem do meu cliente, do paciente, Francisco Giovanni Gonçalves, para que seja afastada a medida de afastamento cautelar e para que ele consiga retomar o seu cargo de vereador de Canindé, porque, reitero, foi dito aqui pelo parquet, neste processo, que ele estaria atuando em prol de uma organização criminosa. E nós tivemos o zelo de anexar a este processo, desde o primeiro dia de legislatura do meu cliente. Desde o primeiro dia, há proposituras, requerimentos, ofícios, projetos de lei, projetos de indicação, que demonstram que ele, de fato, exerce um mandato para o povo de Canindé, para a população que o elegeu e para a população que, mesmo não tendo votado nele, entende que ele é um representante. Só quem perde nessa história, além do meu cliente, é a população de Canindé, que conta com um vereador a menos, que foi democraticamente eleito, que teve suas contas até então aprovadas, para que ele consiga, de fato, exercer a sua função e a sua atividade fim. Por este motivo, ratifico e reforço, agradeço a oportunidade para que seja concedida a ordem de revogar esse afastamento cautelar para que o meu cliente possa retomar as suas atividades, o que requer esta defesa, Excelência. Obrigado, doutor Pedro Elias. Concedo a palavra ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Obrigado, Excelência. Trata-se do habeas corpus 062 787747/2025, tendo como paciente Francisco Giovanni Gonçalves. Em apertada síntese, Excelência, nos autos, o paciente foi denunciado por suposta participação em organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e fraude em licitações. A denúncia contida nos autos principais aponta que ele teria se beneficiado de recursos oriundos da empresa MK Serviço, de propriedade de Maurício Gomes Coelho, líder da organização criminosa, e que ainda teria nomeado como assessora parlamentar a mãe desse, a senhora Zélia Marta Gomes Coelho. Excelência, o processo tem quase 4.000 páginas, e o parecer ministerial, de 11 páginas, ele dormita as folhas 3.976, 3.987, e versa exatamente sobre esse pedido de habeas corpus, que tem como principal escopo a retomada do status quo do paciente como vereador. Desse modo, já é um entendimento meu, que já manifestei nos autos e perante essa corte, que em se tratando de causas complexas, principalmente causas que tramitam nas varas de organizações criminosas, o curto espaço de tempo, que é normal, levando em consideração o rito próprio do regimento interno dessa casa, não proporciona ao Ministério Público a defesa coerente do parecer ministerial que dormita aos autos e que teve tempo de se debruçar sobre todos os fatos que foram elencados tanto pela defesa como pela sentença vergastada. E sendo assim, dito essas palavras, eu ratifico em todo o parecer ministerial que dormita as folhas 3.976 a 3.987. É como manifesto. Obrigado, doutor Luiz Antônio. Eu inicio aqui reconhecendo o brilhante trabalho do doutor Pedro Elias, Stalmar Schurk Costa. Stalmar Schurk, Excelência. É um pouquinho estranho mesmo. Desculpa. Esteve ontem no meu gabinete, em audiência, e para mim não foi surpresa que na sustentação oral, quando traz densa argumentação jurídica em defesa de seu constituinte. Eu quero aqui, adianto desde já que a tese levantada pela defesa, no presente momento, não há condição de ser acolhida, porque nós estamos na via estreita do habeas corpus, não há como a gente analisar nessa amplitude, nessa cognição tão exauriente. Eu procurei também aqui, em respeito à defesa, contra-argumentar todas as teses que constam como teses defensivas.
E é por essa razão, são 36 laudas, eu também vou aqui e procurei destacar isso no projeto de emenda que se encontra bem elucidativo. É por essa razão que eu vou pedir as vênias para leitura do projeto e fico aqui à disposição dos meus pares. Inicio aqui com as questões em discussão. E digo eu, há 4 questões em discussão. 1. Analisar a possibilidade de proceder ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa. 2. Avaliar a tese negativa de autoria. 3. Aferir se estão presentes os requisitos e fundamentos para a decretação do afastamento cautelar para o exercício da função pública. 4. Examinar a alegada ausência de contemporaneidade da medida. Razões de decidir. Não é possível proceder ao trancamento da ação penal, no caso, porque os pedidos veiculados pelo impetrante têm caráter eminentemente meritório. Com efeito, cabe ao juiz do processo do conhecimento analisar questões relativas ao acervo probatório, à materialidade e à autoria, por exemplo, não sendo permitida em sede de mandamos trancar a ação penal, o que se mostraria até mesmo temerário. Ademais, o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, possível quando, sem a necessidade de dilação probatória, constata-se a tipicidade da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova de materialidade do delito, que não se amolda ao presente caso. Da mesma forma, no teor da súmula 7 desta Corte, não é permitido o trancamento da ação penal sob a alegação de carência de justa causa quando a peça delatória atende a todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais, a denúncia descreve de forma satisfatória a conduta do paciente, apontando-o como braço político de uma organização criminosa, indicando atos concretos que, em tese, configura a sua participação, como o recebimento de vultosos valores e a nomeação da genitora do líder do grupo para o cargo de assessoria parlamentar. Atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, presente, portanto, a justa causa para a deflagração da ação penal. No que tange à alegação de ausência de indício de autoria, tenho por impossível o exame meritório da tese na estrita via mandamental, por se tratar de matéria que demanda um exame aprofundado da prova, não sendo o habeas corpus instrumento hábil para a sua aferição, salvo se houvesse nos autos prova pré-constituída e idônea a conferir suporte, o que também não é o caso. Lado outro, quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da função pública, tem-se que, de modo diverso ao sustentado pelo impetrante, o pedido formulado pelo Ministério Público e a decisão que estabeleceu medidas cautelares em desfavor do paciente foram plenamente fundamentadas, notadamente pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de interrupção das supostas práticas. Ora, conforme a lei adjetiva penal, as medidas cautelares devem ser aplicadas observando-se o seguinte: 1. A necessidade para a aplicação da lei penal para a investigação e instrução criminal e, nos casos expressos previstos, para evitar a prática de infrações penais. 2. Adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Vide artigo 8282 do CPP. A conjuntura dos autos, representada pela gravidade concreta do delito, que ocorreria em âmbito funcional, indica a necessidade e a razoabilidade da aplicação da medida cautelar indicada, contra a qual se insurgiu a defesa, principalmente para o fim de obstar a reiteração delitiva pela utilização indevida do cargo em subversão ao interesse público, precedentes do TJCE. Configura-se o nexo funcional, requisito para a imposição da medida de afastamento do cargo, quando há indícios de que o agente político se vale das prerrogativas e da estrutura do mandato eletivo para proteger, fortalecer ou facilitar atividades da organização criminosa. A nomeação de pessoa ligada ao núcleo familiar do líder, do apontado líder do grupo para o cargo de confiança no gabinete parlamentar, constitui fato concreto que estabelece o liame entre o exercício da função pública e o interesse da empreitada delitiva. Por fim,
O que, em verdade, é analisado para a contemporaneidade é o risco representado pelo acusado, não os fatos, que naturalmente se extingue após consumada a execução, salvo em crimes permanentes. Logo, se ainda presente o risco, o perigo representado pelo paciente é contemporâneo à medida, como no presente caso. Em se tratando de delito de organização criminosa de natureza permanente, a aferição do requisito da contemporaneidade da medida cautelar não se vincula estritamente à data dos atos investigados, e sim à ordem pública, e sim à persistência do risco que a liberdade do agente representa para a ordem pública ou para a instrução processual. A prática de atos recentes que denotam a continuidade da atividade delitiva e o uso da função pública em benefício do grupo criminoso evidencia a atualidade da necessidade de adequação da medida. Inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia nas decisões impugnadas, mostra-se incabível a concessão da ordem de ofício. Então, nessa ordem de ideias, ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscível denegada. É a proposta de voto. Como voto do desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu também parabenizo o doutor Pedro Elias pelo esforço desenvolvido e quero ressaltar, como eu já falei em outras oportunidades, que o advogado ele não promete resultados, mas se compromete perante seu constituinte a funcionar com esmero, com diligência, com todo o ardor possível, no sentido de obter ou o provimento do apelo ou o deferimento do pedido. E nesse caso, em particular, como o próprio nobre representante do Ministério Público acentuou, é um processo complexo que envolve mais de 4.000 páginas, e mesmo assim, o nobre defensor soube defender o seu constituinte em apenas 15 minutos. Portanto, ele merece os nossos elogios e o nosso aplauso. Agora, com relação ao voto, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Helder. Com voto da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Também acompanho o voto do relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Proclamo o resultado. A turma julgadora, sem divergência de votos, conheceu parcialmente da ordem habeas corpus para denegá-la na extensão cognoscível. Os termos do voto do insigne relator. Julgamento finalizado. Doutor Pedro Elias, mais uma vez, parabéns pela brilhante sustentação oral e pela defesa intransigente do seu constituinte. Obrigado, Excelência. Tenha uma boa tarde e uma boa pauta. Deus abençoe. Obrigado a Vossa Excelência também. Vamos ao item 5, apregou para julgamento o habeas corpus. Eu vou, antes de apregoar o item 5, eu vou pedir licença a todos os presentes. Eu estou com um problema aqui no Teams e eu preciso atualizar o sistema porque tem momentos que eu não consigo visualizar quem está aí na forma telepresencial. Então, eu vou suspender a sessão por 5 minutos.